Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Salmo 66, versículo 1 ao 8. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os seus feitos. Quão grande é o seu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendiga o nosso Deus, ó povos. Façam ressoar o sonho do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Davi, ele foi um homem do coração do Senhor, do coração de Deus, porque Davi, ele vivia em constante adoração a Deus. Davi foi muito perseguido na vida dele. Ele, desde a adolescência dele, ele foi meio que rejeitado. Ele vivia lá com as ovelhas, e a família de Davi não dava nada por Davi. O pai, os irmãos, tanto que o profeta, quando chegou na casa dele para ungir o rei enviado por Deus, todos sentaram na mesa, os irmãos de Davi com o pai, e não se deram o trabalho de chamar Davi. Só que ele foi o escolhido. Então você pode estar onde for, você pode estar fazendo o que for. Se Deus falar que você é o escolhido, é com você mesmo. Não adianta fugir, nem se esconder, porque quando Deus escolhe, Ele capacita e Ele sabe com quem Ele está lidando. Nós não, às vezes, nem nos conhecemos direito, mas o nosso Deus e Pai, Ele nos conhece. E as pessoas que são usadas por Deus, geralmente são pessoas que elas são humildes, têm um coração. Humildade não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com caráter, com não é uma pessoa altiva, não é uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa humilde, ela pode ter a riqueza material que for, ela continua sendo uma pessoa simples, uma pessoa amorosa para com os outros. E foi assim que aconteceu com Davi, porque Davi era um menino simples, pastor de ovelhas, e Deus o escolheu. E para onde Deus levou Davi? Deus levou Davi para ser rei. Davi foi o homem do coração de Deus, porque mesmo ele sendo rei, ele não era uma pessoa, ele não endureceu o coração dele. Ele continuou humilde e sabendo da pequenez dele diante do nosso Pai. Davi sofreu muito, foi muito perseguido, muito. O rei Saul, ele queria a todo custo matar Davi, porque ele sabia o que Davi tinha.
dentro dele. Ele sabia que Davi, dentro do rei Saul, na verdade, ele tinha a certeza que Davi era uma ameaça na vida dele. Porque o que ele não tinha, mesmo ele sendo rei, Davi tinha uma coisa muito melhor dentro dele, tinha algo muito melhor. Não é uma coisa, ele tinha algo bem superior, que era o amor do Senhor, que ele tinha um coração muito bom e Deus era com Davi. Então aquele rei, ele, apesar de em muitos momentos ele ser amigo de Davi, mas ele começou a se sentir ameaçado. E o inimigo, ele mostra para as pessoas, quando tem alguém que é usado por Deus e que Deus ama e que é um escolhido de Deus, o inimigo, ele mostra para aquelas pessoas que não têm um coração muito bom, que aquela pessoa, ela vai ser usada por Deus, vai ter uma grande transformação na vida dela. Por isso que muitas pessoas falam assim: eu não entendo por que essas pessoas têm raiva de mim, já que eu não fiz nada para elas. Mas é um sinal de que tem algo grande de Deus na tua vida. Quando as pessoas passam por muitas provas e elas são como Davi, elas são pessoas resilientes. Uma pessoa resiliente, ela é invulnerável, ela é resistente, ela é muito forte, firme, estoico, inatacável. O que significa? Uma pessoa invulnerável, resistente, forte. Às vezes ela passa por coisas terríveis, só que elas não desistem do propósito delas. Elas dão tempo, elas são pessoas flexíveis, elas se dobram a certas situações para elas chegar onde elas precisam chegar e concluir o propósito delas aqui na Terra. Não que essas pessoas elas se dobram à maldade, isso não. Elas se dobram, elas ficam em silêncio porque às vezes elas são maltratadas, elas são humilhadas, às vezes é em um trabalho, às vezes é um cônjuge, mas ela fala: eu vou esperar o tempo certo. E ela não se deixa abater, porque ela é uma pessoa muito forte, porque ela entende o tamanho do Deus, do Pai que ela tem. Era assim que acontecia com Davi. Davi sabia da grandiosidade de Deus. Neste Salmo 66, ele fala: venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre. Com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povo, façam ressoar o sonho do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Davi, ele reconhecia o tamanho de Deus, porque ele não sabia o tamanho de Deus, mas ele reconhecia qual homem, qual Deus que faz o que Deus faz. Não existe outro igual. E ele tinha plena certeza disso. E é isso que devemos ter, plena certeza, que Deus é imbatível, que não existe igual, e que Ele nos dá estratégias para passarmos pelas provas, adorando ao Senhor e sendo fortes, sendo maleáveis. Tem aquelas pessoas que são orgulhosas e falam: eu não aceito isso em minha vida. Mas ninguém imagine que eu me submeto
à vontade de um chefe, de um patrão, de um cônjuge. Ah, não, comigo tem que ser diferente. Se não der, eu jogo fora, mando embora, saio do serviço e pronto, acabou. Aí você vê essas pessoas que não aceitam um conselho, elas que não refletem no que vai acontecer, elas que fazem ao bel prazer, de qualquer forma, de qualquer jeito, elas estão literalmente destruindo a vida delas a cada dia e se afastando de Deus. O que devemos fazer? Devemos estar em constante pedido ao nosso Deus e Pai para que Ele não nos abandone e nos dê, nos faça forte e resistente para que possamos cumprir o propósito dele. E vamos pedir a Deus que sejamos igual a Davi, que não tenhamos medo dos gigantes, porque nós sabemos o tamanho do nosso Deus. Quer dizer, a grandiosidade do nosso Deus. Qual homem que sabe o tamanho de Deus? Não existe esse. Nós imaginamos, mas qual o nosso pensamento? Cada vez que pensamos qual o tamanho do nosso Pai, qual o tamanho do nosso Deus, ficamos sem respostas, porque a nossa mente não acompanha tamanha sabedoria, tamanha grandiosidade que é do nosso Pai. E como é bom sabermos que temos um Pai que é tão poderoso. É bom demais se sentir amado, se sentir protegida pelo nosso Pai. Mesmo que um exército acampe ao nosso redor, poderemos ficar com medo, porque o medo faz parte da humanidade, não aquele medo que trava, mas é o medo que Davi sentiu, mas enfrentou, porque ele sabia que ele não estava só. Nas guerras que ele enfrentou, ele sempre pediu para Deus estar com ele e ir na frente dele. E sempre pediu a Deus que Deus lutasse as suas batalhas. Porque ele não perdia as batalhas. Porque não era ele que lutava sozinho, ele não lutava sozinho. Mesmo ele com aquele exército, mesmo ele depois que ele foi rei, Davi continuou com a humildade no coração de reconhecer que não somos nada sem Deus. Davi dançava para Deus, Davi cantava para Deus, Davi fazia coisas do coração mesmo, por amor a Deus. Ele errou, ele cometeu vários pecados, um deles, ele pagou um preço muito alto, porque ele ficou com a esposa de um dos soldados e ele ainda fez tudo para que aquele homem morresse e foi cobrado dele. Infelizmente, os filhos dele pagaram um preço muito alto. Mas Davi, ele sempre buscou a Deus e ele viveu até o fim da vida dele tentando agradar a Deus. E ele se humilhava e ele cantava para o nosso grandioso Deus. Se você é muito perseguido, se você tem muitas provações em sua vida, não reclame, agradeça. Aí você fala, como eu vou agradecer por passar por coisas difíceis, coisas tristes? Seja resiliente, seja forte, mas tenha uma fé inabalável, aquela fé que a gente chora aos pés do Senhor e depois aquela tempestade se acalma, aquilo tudo passa e nós vemos o tamanho do nosso Deus e que aquele medo que sentimos naquela hora foi em vão, porque tudo se resolveu, tudo passou e tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos pedir a Deus que sejamos fortes e pedirmos a Ele que Ele lute as nossas batalhas, que não fiquemos sozinhos, envergonhados na frente de todos os que nos odeiam. O que mais odeia o homem, a obra do Senhor.
o inimigo das nossas almas. Ele não suporta ver uma pessoa passando por uma prova e louvando a Deus. Isso é a vitória do Senhor. Quando uma pessoa ela está passando por um problema e ao invés dela reclamar, ela começa a louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor e pedir o socorro do Senhor, com certeza ela tem a vitória na vida dela. Ela não vai ficar sem resposta, ela não vai ficar sozinha, igual a Davi, porque o pai de Davi é o mesmo nosso Deus e Pai, não é outro. Não existe outro igual a Ele. É Ele o nosso Pai. E depois ficou melhor, bem melhor, porque conhecemos a vida de Jesus e Jesus veio para nos ensinar o verdadeiro amor, aquele amor que qualquer coisa que você fizer, se você não tiver amor, pode ter o dinheiro do mundo inteiro, pode ter, até não ter dinheiro também, mas independe de condição financeira. O amor é o bem maior que Deus deixou para todos nós, porque Ele é puro amor. E quando se tem amor no coração, mesmo sabendo que aquelas pessoas às vezes nem merecem, mas nós continuamos a fazer, nós continuamos a orar, nós continuamos a buscar. Quantas pessoas têm às vezes um filho ou alguns filhos que dão um pouco de trabalho? E você faz por aquele filho, você faz, e aquele filho não te valoriza, não te enxerga. Mas você tem tanto amor pelos seus filhos que você continua fazendo. E é melhor fazer as coisas do que ficar xingando, reclamando e jogando palavra de maldição na vida das pessoas. Davi, ele não ficava maldizendo a vida dele. Ele ficava cantando para Deus, ele ficava louvando ao Senhor. E quando ele estava passando por muitas perseguições, ele falava, ele pedia, ele clamava ao Senhor para não abandonar ele e para ele lutar as lutas dele. E ele não desistiu. Foram muitas vezes que tentaram contra a vida de Davi e Davi não desistiu. Até o próprio filho de Davi queria tirar a vida dele. E Deus não desistiu de Davi. Deus não deixou ninguém tocar em Davi. O filho de Davi, Davi queria protegê-lo, mas não conseguiu, porque um dos homens matou o filho dele. Só que Davi continuou amando a Deus. Depois que ele perdeu os filhos dele, mesmo com todas as provações que ele passou na vida dele, ele não amaldiçoou nem os filhos dele e nem ficou revoltado com Deus. Então é muito forte. Cuide bem de você, do seu emocional. Vamos pedir forças para Deus, para que o nosso emocional não nos engane. O emocional, se ele estiver abalado, nós vemos coisas às vezes onde não existe. O medo, ele deixa uma pessoa desesperada e ela pode tomar decisões erradas. Então vamos orar e pedir a Deus que sejamos fortes, corajosos, porque temos um Deus que é bom demais, que é grandioso demais e que Ele luta por todo aquele que o busca. E você está nessa lista do Senhor, de escolhido de Deus, escolhida do Senhor. Porque onde esta oração chegar, é porque Deus quis que você ouvisse essa palavra. A palavra de Deus não volta vazia. Creia, meu irmão, creia, minha irmã.
Você é um escolhido e você é uma escolhida de Deus. Mas você pode dizer, como eu sou escolhido, como eu sou escolhida, eu tenho costume de falar um monte de coisas erradas, eu não tenho paciência com as pessoas. Mas essa palavra é justamente para te mostrar que você pode mudar a maneira de pensar, a maneira de agir, porque Deus quer que você mude a sua maneira. Porque só existe uma pessoa que pode atrapalhar as bênçãos de Deus na sua vida. É você mesmo. Se você começar a amaldiçoar a própria vida e amaldiçoar os outros em volta, falar coisas que não deve e falar, mas eu sou assim porque eu não tenho paciência, eu não quero mudar. Isso Deus não vai te obrigar a mudar. Muda, meu irmão, muda, minha irmã. É muito bom ter o amor do Senhor. É muito bom ser cuidado pelo nosso grandioso Deus, porque Ele é o que transforma a vida das pessoas. Para que viver sofrendo sem ter um auxílio como é o do nosso Deus? A grandiosidade do nosso Deus é como Davi fala aqui no Salmo 66, Deus abriu o mar para o povo passar e ainda secou a terra. Quão grande és tu, Deus Pai Todo-Poderoso! Quão amoroso és com o teu povo, mesmo nós fazendo coisas que não te agradam, mas o Senhor vem em nosso socorro e o Senhor sustém as nossas vidas. E o Senhor provê o que os teus filhos precisam. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa vida, nós te louvamos e te bendizemos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Somos falhos, mas somos pequeninos. Nos faz grande como o Senhor fez Davi. Nos faz grande para que todos vejam que é a tua mão poderosa, grande no amor, grande nas atitudes, sem ser melhor nem pior do que ninguém. Nos faz cabeça, Pai. Não deixa que sejamos humilhados, mas que tenha passado o tempo da prova e segura em nossas mãos, luta as nossas batalhas. Que a grandiosidade do teu poder mostre para todos que o Senhor é conosco, porque quando olharem para as nossas vidas, vão dizer, foi Deus, foi o Deus Todo-Poderoso que fez isso, porque Ele sozinha, ela sozinha não tinha como conseguir. É isso que esperamos, é isso que queremos de Ti, Pai, Tua proteção, Tua mão poderosa e engrandecermos o Teu santo nome, porque toda honra e toda glória é para Ti, Pai. Não é para nós, não é para nós. Só nos usa, Pai, em grandes obras para fazermos o bem e levarmos o Teu nome aonde o Senhor quiser. Leva essa palavra, Pai, a palavra enviada pelo Espírito Santo de Deus, dá esperança aos corações, fortalece todo aquele que está cansado, abre os caminhos, Jesus, de todo aquele que está preocupado com o dia de amanhã. Toca, Espírito Santo de Deus, vem com teu amor e poder, luta as nossas batalhas, Pai, assim como lutaste as batalhas de Davi, e sabemos, Pai, que seremos vencedores e somos vencedores, porque o Senhor não perde uma batalha. Deus de Davi, nosso Deus e Pai, cuida de nós, Senhor. Nós te amamos, louvamos e bendizemos. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço, Pai. Amém.